Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais um dia com muita alegria, muita gratidão para iniciar o Evangelho desta noite. E hoje nós vamos estudar no livro A Religião dos Espíritos, o capítulo 43, o título é Examinadores. E está baseada na reunião pública de 15/6/1959, na questão 258 do Livro dos Espíritos. Observando a Terra no ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias de vida. Almas primitivas na verdura da selva adquirem noções de comportamento. Há crianças nas letras primárias dominando o alfabeto. Então, o que isso quer dizer? Que, na verdade, nós começamos o nosso aprendizado, que a Terra é um planeta como se fosse uma escola. E cada reencarnação que nós vivemos, cada experiência que nós passamos aqui no planeta Terra, é um aprendizado novo, é uma chance de nos evoluirmos, de nos melhorarmos e de aprendermos. Então, cada degrauzinho que nós vamos subindo na nossa, boa noite, Ana, na nossa evolução espiritual, é como se a gente estivesse passando de ano e vamos subindo degrauzinho a degrauzinho, né, no aprendizado da vida. E esse aprendizado, né, e essas chances de aprendizado começam desde da nossa criação. Porque Deus criou a todos nós da mesma forma, né? Nós somos um princípio inteligente e temos sempre as mesmas oportunidades e as mesmas chances de aprendizado. E tudo vai depender de nós mesmos. Então, continuando. Há irmãos em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediários, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para elevados conhecimentos. Então a gente sabe que nós estamos em vários níveis de aprendizado, em vários níveis de entendimento, né? E por isso que existe irmãos como nós, no mesmo nível, existem outros ainda com um pouquinho menos de entendimento e aprendizado, e existem outros ainda mais evoluídos e com mais experiências e aprendizados. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Então, a gente sabe que a ciência e a tecnologia nos auxilia muito, né, no nosso aprendizado, na nossa compreensão. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente abre o nosso entendimento, a nossa inteligência melhora. Porque o princípio inteligente que Deus nos deu, cada um vai conseguir ampliar ou não, dependendo do seu esforço, né? Dependendo do esforço de cada um de nós. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando nas aquisições de amor e sabedoria
que lhes confiram acesso à escola da sublimação da espiritualidade vitoriosa. Então a gente sabe que muitos de nós passamos por momentos difíceis, por sofrimento, mas sabemos também que tudo isso é para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Assim, pois, se estiveres no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se a gente se encontra em problemas muito grandes, porque às vezes a gente pensa assim, por que só comigo? Por que só comigo que acontece isso? Se é nos dado um problema muito grande para resolver, é que Deus, ele vê que a gente já tem condições de resolver aquele problema. Já temos aprendizado suficiente. Boa noite, Bela. Já temos aprendizado suficiente para compreender aquela situação por onde nós estamos passando e para resolver aquele problema. E junto nessas aflições, muitos são colocados à nossa volta. Continuando, recebe desse modo os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. Então, quando a gente percebe que na nossa família, ou no trabalho, ou no círculo de amizades, nós temos pessoas mais difíceis, pessoas que às vezes necessitam de mais atenção, de mais compreensão, de mais paciência, e a gente fica pensando, puxa, mas por que eu passo por isso? Porque nós já estamos aptos a ter mais compreensão, mais entendimento e auxiliar mais. E às vezes existem pessoas que são carentes não só de coisas materiais, porque são colocados também no nosso caminho, carentes também de parte material, mas muito mais às vezes de uma palavra amiga, de uma compreensão, de uma orientação, porque tem pessoas, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive, muitas pessoas sofrem de depressão. Boa noite, Devanir. Sofrem de aflições porque se preocupam muito, às vezes, com a parte material e esquece que a gente está aqui só fazendo uma passagem, né? Isso aqui é só um passeio, uma viagem. Mas, infelizmente, a maioria de nós ainda sofre muito pela parte material, né? E às vezes a gente acaba deixando a parte espiritual um pouquinho de lado. E aí é que a gente se estrepa, porque a gente passa a sofrer mais e a ter menos, assim, enxergar às vezes a solução que está à nossa frente. Então, se a gente está passando por isso, vamos lembrar que o Evangelho é o nosso guia. O Evangelho tudo nos faz, nos serve de orientação, nos serve de sustento para essas aflições e dores. E lembrando-se de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento, entre eles, no dia da cruz, acerena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. Então você vê, daí o que ele fala aqui? Para a gente lembrar, né, quando a gente estiver nessas aflições, lembrar do próprio Jesus, porque Jesus, ele passou por coisas terríveis, né? Ele foi humilhado, ele passou por dores físicas terríveis que nós não suportaríamos,
ele passou por muitas coisas que nós nem imaginamos, né? Pelo menos é o que mais ou menos que fala a história. Em nenhum momento ele perdeu a sua fé e perdeu a certeza que a sua missão deveria ser cumprida e que isso era que o importava. Ele em nenhum momento titubeou, teve dúvidas e cumpriu a sua missão lindamente. E graças a ele, né, nós estamos aqui neste momento estudando esse evangelho. E esta lição, ela está baseada na reunião pública de 15/6/59 da questão 258 do Livro dos Espíritos. A lição 258. Escolha das provas. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, uma pergunta, né? O espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? A resposta: é o próprio espírito que escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é isso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que o Evangelho nos mostra? Que quando nós estamos na erraticidade, no mundo espiritual, esperando para reencarnar, estamos sendo preparados, né, para a nossa nova encarnação, nós é que escolhemos muitas vezes as provas. A gente só não consegue escolher essas provas quando nós não temos ainda entendimento para isso. Mas desde que adquirimos esse entendimento de saber que nós temos que resgatar coisas que fizemos em outras vidas para adquirir a nossa paz interior, né, a nossa paz de consciência, então nós mesmos podemos escolher essas provas. E por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, né, para que a gente seja capaz de escolher e ser responsável por essas escolhas. 258A. Então não é Deus que impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na terra? A resposta: não, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. É inútil o homem perguntar por Deus, porque Deus fez esta lei ao invés daquela. Quando Ele dá ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade pelos seus atos e pelas suas consequências. Então, o que ele está falando justamente é isso. Como ele nos dá a liberdade de escolha, ele também nos dá a responsabilidade, porque o que a gente escolher e o que a gente fizer, nós temos que ser responsáveis pelas consequências dessas escolhas e desses atos. Continuando. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem ou do mal, pois nenhum obstáculo se opõe ao seu futuro. Se optar pelo caminho do mal, ainda lhe resta o consolo de que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, olha, vejam bem, Deus é tão grandioso na sua generosidade, na sua bondade, que mesmo a gente fazendo mal, Ele ainda nos dá o direito de recomeçar, como se tivesse, boa noite, Fábio, como se a gente estivesse apagando, né, aquele pedacinho, aquele erro, e a gente tivesse a oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade é a reencarnação. Através das reencarnações é que nós vamos tendo essa oportunidade de resgatar o que nós fizemos de errado e começar tudo de novo, procurando acertar, procurando nos melhorar. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça uma pessoa,
não foi ela quem o criou, e sim Deus, se ela enxergar nesse perigo um meio de se adiantar e quiser se expor a ele, será porque Deus assim o permitiu. Então, mesmo que o que aparecer na nossa frente seja uma coisa arriscada, perigosa, mas se a gente se achar já apto, né, preparado para conseguir passar por aquela dificuldade, por aquele problema de uma forma boa, de uma forma que a gente vai ter um aprendizado, Deus não interfere. Ele apenas permite. Ele permite pelo livre-arbítrio que nos dá e porque sabe que vai ser bom para nós. Então, tudo que acontece ao nosso redor e com as pessoas que convivem com a gente é permitido por Deus. Nada acontece que não seja permitido por Deus. E agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Os itens, nós vamos estudar os itens 3 e 4. Cristo, o item 3. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer a lei de Deus? Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e aprimorá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazê-los passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e todos os profetas. Então, o que ele quis dizer com isso? Porque as leis de Moisés, a gente sabe que na época que Moisés escreveu as tábuas das leis, a gente vivia uma outra situação, né? Talvez as pessoas fossem mais violentas, apesar de a gente ver muita violência ainda nos dias de hoje, mas acho que a grande maioria era um pouquinho mais ignorante do que agora. Nós temos mais conhecimentos e eles estavam num grau de entendimento que eles não, até aquele momento, eles não ouviam não escutavam ainda falar de um único Deus, né? Eles ouviam os egípcios que estudavam sobre vários deuses, né? Eles eram politeístas e eles acreditavam até aquele momento nas forças da natureza. Então, Moisés, ele veio mostrar um Deus único, supremo, criador de tudo. E ele tinha que colocar, naquele momento, um freio moral, né? E o freio moral que foi colocado foi os 10 mandamentos que ele recebeu em psicografia, né? E Jesus, ele não veio desmentir nada, ele veio explicar melhor, ele veio tirar apenas aqueles aspectos que mostravam só a parte exterior, né? Que ainda havia muitos hábitos de adoração, que eles fizeram até lá um cordeiro de ouro, né? Para oferecer a Deus. Então, ele foi apenas tirando essas coisas exteriores e foi mostrando apenas o evangelho puro e simples. E também mudou a linguagem, porque para as pessoas daquele momento pudessem entender. Tanto é que ele não explicou tudo, ele mesmo fala que muita coisa ele não ia poder explicar naquele momento, porque até hoje muitos de nós ainda
não entendem o Evangelho de Jesus, né? E ele resumiu os 10 mandamentos numa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o mandamento maior é o amor. Porque o que falava nos 10 mandamentos? Não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, amar a Deus, honrar pai e mãe. Então, quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não rouba, quem ama não mata. Então, tudo isso resume-se realmente em amar. Foi isso que Jesus nos ensinou, que o amor puro e verdadeiro é o mandamento mais forte e importante. E que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o nosso Criador e a nossa inteligência suprema que criou tudo isso. Continuando. E ele falou que tudo isso resumiria toda a lei de Moisés e tudo que os profetas já haviam falado até aquele momento. Porque antes de Jesus começar o seu evangelho, muitos profetas já vieram preparando o seu caminho, né? Um dos mais importantes, além do Moisés, um dos mais importantes foi João Batista. Então ele já vinha preparando o caminho e a palavra de Jesus. Continuando, por essas palavras o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Então, o que ele nos falou? Que este evangelho ele tinha que ser levado a todos os cantos do nosso planeta da mesma forma. Para todas as nações, independente da raça, independente da cor, da classe social, ele tinha que ser igual para todos, porque o Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos são únicos. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Então a gente sabe que Jesus ele não ficou só no papel de ensinar o Evangelho, né? Ele, acima de tudo, ele viveu o Evangelho. Com a sua vida, foi um exemplo para a humanidade. Ele viveu simplesmente o Evangelho puro e verdadeiro. E tudo que ele ensinava e ele pregava, ele mostrava com as suas atitudes e com a sua vida. E por quê? Porque o seu espírito é muito mais evoluído que o nosso, né? Um dia a gente chega lá, mas ainda tem no chão. Continuando. Ele veio assinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos instintos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidos. Naquele momento não havia compreensão para explicar muitas coisas. Por exemplo, hoje nós falamos na reencarnação. Naquela época, eles não teriam condições de entender o que seria a reencarnação. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que,
para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que nossas ideias e nossos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, Jesus sabia que quando a gente tivéssemos mais conhecimentos, tivéssemos uma evolução científica e tecnológica maior, a nossa inteligência iria estar um pouco mais desenvolvida, então seria muito mais fácil o nosso aprendizado, que naquele momento eles não tinham essas condições, né? Por isso que ele, com a sua inteligência maior que a nossa, sabia o momento certo de tudo, né? Espero que tenha ficado claro o evangelho dessa noite. Agora eu quero convidar vocês a fazer as nossas vibrações. Quem quiser colocar um copo com água neste momento, para a gente se unir em vibrações. Então vamos neste momento mentalizando nosso Criador, nosso Mestre amigo Jesus, os mentores da tarefa e os mentores de luz que possam estar nos auxiliando. E vamos neste momento vibrando em vibrações de amor e de caridade pelo nosso planeta Terra, para que a transição do nosso planeta seja mais tranquila e menos sofrida para todos nós. Que os novos moradores do planeta possam vir fazer o nosso planeta de amor e de luz. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerra neste momento, que percebam que o caminho é a paz. Vamos vibrando pelos nossos governantes, para que eles possam praticar realmente a justiça social. Vamos vibrando pelos doentes do corpo e da alma, por aqueles que se encontram num leito de um hospital ou encarcerados por terem feito alguma coisa errada. Que a sua consciência possa abrir um dia e eles percebam o erro. Vamos vibrando pelos idosos que se encontram, às vezes abandonados em seus lares ou esquecidos numa casa de repouso. E pelas crianças que se encontram nos orfanatos esperando um coração amigo para abrigá-los em seu lar. Vamos vibrando por todas as famílias e por todos os lares, em especial aqueles que se encontram em desarmonia. E vamos vibrando por todas as casas religiosas, em especial pela nossa Casa Nova Era, que possa continuar nos acolhendo com tanto carinho e amor. E vamos vibrando assim, em especial pelos nossos lares, e com a permissão de Jesus, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nesse momento agradecendo a Jesus por essa oportunidade, aos mentores da tarefa, a Maria de Nazaré, que sempre está nos protegendo, pelo seu carinho de mãe protetora. E eu desejo a todos que estão assistindo e a todos que possam vir depois e a todos os amigos deste grupo que possam ter um Natal abençoado, em família, se puderem, ou de qualquer forma, que possam estar se sentindo acolhidos e amados pelo Mestre Jesus. E lembrando
que esse dia não é só dia de trocar presentes, mas é dia principalmente de lembrar do aniversariante e de tudo que ele veio trazer e nos ensinar. Que possamos terminar esse ano com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, para que 2025 possamos trilhar um caminho melhor, mais solidário e mais amigo para todos. Obrigada pela companhia, obrigada pela presença de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. E vou me despedindo neste momento com um beijo carinhoso no coração de cada um. Boa noite.